Sejam muito bem-vindos a uma das carreiras mais perigosas da galáxia. Trabalhar para o Império Galáctico por si só já era um desafio, mas servir diretamente sob o comando do Lorde Sombrio do Sith, Darth Vader, era para muitos um convite ao desastre. O Lorde Sith era o executor do Palpatine, seu braço direito, sua mão de ferro. Um homem que não aceitava desculpas e que enxergava a incompetência como um erro punível com a morte. As histórias de oficiais sufocados pela força em salas de conferência não eram lendas, era parte do cotidiano no Império Galáctico. No entanto, existe aqui um fato muito interessante nos registros imperiais. As vagas nas naves do Lord Vader, como seu imponente encoraçado estelar Imperial Executora, sua nave capital, era uma das mais disputadas da frota imperial. Oficiais de elite faziam de tudo para serem transferidos para o seu comando. Mas por que alguém buscaria um chefe que poderia te matar por um microscópico erro de cálculo? No vídeo de hoje a gente vai analisar exatamente isso, gente, o motivo por trás dessa ambição sombria e conhecer aí por que os oficiais queriam tanto trabalhar junto com o Lord Vader, apesar de todos os riscos de vida. O primeiro grande motivo é, na realidade, muito simples. É puramente pragmático, gente. É uma questão de carreira e hierarquia militar. No Império Galáctico, a burocracia era lenta e a corrupção era a regra. Subir de patente lá em Coruscant trabalhando honestamente poderia levar décadas, mas sob o comando do Lord Vader, a meritocracia era acelerada pela rotatividade de funcionários aí, que era letal. No livro Legends, o Herdeiro do Império, o Capitão Pellaeon, ele refletiu sobre isso anos depois da batalha lá em Endor. Ele mencionou que a perda da Executora foi um golpe terrível aos remanescentes do Império Galáctico, não só pela nave, que era majestica e incrivelmente poderosa, mas pela perda da tripulação. Pellaeon revelou que a Executora atrai os melhores oficiais porque era o caminho mais curto até o topo. Se um superior falhasse e fosse executado pelo Lord Vader, o oficial logo abaixo dele assumiria imediatamente um novo posto. Um exemplo perfeito é a história da Nanda. Em uma missão não oficial, ela provou ser eficiente e resiliente e serviu muito bem o Lord Vader. Em uma questão de poucos dias, gente, Vader promoveu ela a uma tenente comandante. Ela saltou 3 patentes de uma só vez, algo que levaria pelo menos uns 10 anos em qualquer outro lugar no Império Galáctico. Para os ambiciosos, esse risco de ser sufocada a qualquer segundo era apenas uma espécie de um imposto sobre o sucesso imediato que você poderia ganhar. O segundo motivo é uma questão de estratégia, uma questão tática. Era o poder do medo. No Império, o respeito era conquistado através do medo. Nos quadrinhos do Darth Vader e a Prisão Fantasma, o jovem Laurita Tom, ele percebeu algo que é vital. Estar ao lado do Lord Vader conferia a você uma aura de autoridade absoluta. Se você fosse um oficial de confiança do Lord Vader, ninguém na galáxia ousaria questionar as suas ordens. Trabalhar com o Lord Sith Lord Vader não era apenas servir a um mestre, era vestir a armadura de autoridade que ele mesmo vestia. Tom reconheceu que o medo e o respeito eram as únicas coisas que importavam no Império Galáctico. Ao aceitar o risco de ser morto pelo Lord Vader a qualquer segundo, ele ganhava o poder de silenciar qualquer outro oficial apenas com a sua presença. Para muitos, esse empréstimo da reputação do Lord Vader que você pegava servindo ele era uma vantagem política tão grande, tão valiosa, que simplesmente não podia ser ignorada. Muitos oficiais no Império Galáctico admiravam Lord Vader por um motivo muito nobre: a sua liderança militar. Enquanto os burocratas comandavam através de suas salas luxuosas com ar-condicionado e comidas de altíssima qualidade, o Lord Sith Lord Vader estava sempre na linha de frente. Ele lutava na vanguarda junto com seus soldados. Nos Legends, a gente conheceu o Tenente Irv Lakoff, que viu Lord Vader como um líder inspirador. Vader era o primeiro a entrar no combate e nunca pedia algo de seus homens que ele mesmo não estivesse disposto a fazer pessoalmente. Essa lealdade era mútua. Quando o Irv Lakoff foi gravemente ferido em batalha, o Lord Vader não descartou o soldado. Ele garantiu que o tenente recebesse os melhores cuidados médicos que o Império Galáctico tinha para oferecer, até mesmo próteses para o restante de sua vida. O Lorde do Sith Vader, ele respeitava a coragem. Para soldados de verdade, como o
Morvlakov, servir ao lado do maior guerreiro da galáxia era uma honra que valia qualquer risco, gente. Eles preferiam morrer sob o comando de um guerreiro do que viver sob o comando de um burocrata covarde. A gente também tem o profissionalismo máximo. O general Maximilian Veers, no conto de The Truest Duty, vemos lá a perspectiva de Veers sobre servir na executora. Ele admitiu que os desafios são únicos, mas a honra era ineclipsável. Servir junto com o Lord Vader era uma honra, gente, maior que qualquer outro posto dentro do Império Galáctico. A admiração do Veers, ela ia além do militarismo. Ele foi um dos poucos que viu pessoalmente o Lord Vader em vários de seus momentos de vulnerabilidade, sem o seu capacete, em sua câmara de meditação e várias outras situações. Veers viu as cicatrizes, ele viu a dor física inimaginável que aquele Lorde do Sith carregava, e ele o respeitava por isso. Em vez de sentir pena, Veers sentia respeito. Ele entendia que o Vader usava aquele sofrimento para se tornar mais forte a cada dia que passava. Para o General Veers, o seu dever era nunca falhar com um homem que já sacrificava tanto. Ele dava sua vida todo santo dia pelo Império Galáctico. O risco de morte era apenas um detalhe pequeno perto da honra de servir próximo a alguém com tamanha força de vontade. A ascensão do Piett é o caso de estudo mais perfeito de tudo isso. Ele não era apenas um oficial competente, ele era um observador atento. Piett entendia a psicologia do seu mestre. Quando Piett foi promovido no lugar do falecido Ozel, ele não fez isso com um sorriso no seu rosto, mas com um terror absoluto. No entanto, ele sobreviveu por muito mais tempo que a maioria dos outros, e isso enviava uma mensagem clara. Se você for impecável no Império Galáctico, você vai ser intocável. Além disso, a gente tem que considerar a questão do prestígio social. Trabalhar para o Lord Vader era como caminhar no fio de uma navalha. Era o filtro que eliminava os fracos e elevava os brilhantes. Alguns iam pela ganância, outros pelo poder, e os melhores iam por respeito à força de vontade do Lord Sith. Mas o perigo, gente, ele nunca desaparecia. As mesmas mãos que entregavam uma medalha podiam ao mesmo tempo esmagar uma garganta segundos depois. No Império Galáctico, dizer que você servia a bordo da executora era equivalente a um selo de perfeição. Lá era o clube dos sobreviventes. Existia uma espécie de subcultura nos registros imperiais que demonstrava que esses oficiais eles se enxergavam como superiores aos burocratas lá de Coruscant. Eles se consideravam os batizados pelo fogo. Essa mentalidade criava uma espécie de ciclo de feedback. O Império ele usava a imagem do Lord Vader como uma ferramenta de recrutamento agressiva nas academias de elite. Eles não vendiam para os jovens apenas um emprego. Eles vendiam a chance de estar ao lado da figura mais poderosa da galáxia depois do Imperador Palpatine. Para um jovem cadete, um inocente, vindo de um mundo periférico, o risco de ser sufocado era um preço pequeno a se pagar pela chance de deixar de ser apenas mais um soldado nas fileiras para se tornar oficialmente parte da guarda pessoal do Lord Sith. Mas deixa aí nos comentários, gente, se você estivesse no Império Galáctico, você tentaria trabalhar na executora junto com o Lord Vader? E se você gostou do vídeo, cuidado com a sua ganância, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.